Acompanhe a partir de agora a sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas. As opiniões e comentários emitidos durante a reunião são de inteira responsabilidade dos senhores vereadores. A radiodifusora não se responsabiliza pelos mesmos. Presente. Darcio Silva Neto. Presente. Francisco Ronivaldo Rodrigues. Presente. Manuel Galdino Proença. Presente. Moacir Aparecido de Queiroz. Presente. Renan Diego Queiroz. Presente. Ronaldo César Ribeiro. Presente. Ao passo que todos estão presentes, concedo seguimento, senhor presidente. Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a segunda reunião extraordinária de maio de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação do pequeno expediente. Informo que estão sobre a mesa de vocês ofício 1649/2025 GRS Copasa, São Sebastião do Paraíso, referente à resposta de ofício número 10/2025 do plenário sobre o abastecimento de água no bairro Bom Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida. Estão também sobre a mesa de vocês cópias do relatório anual de ações da Emater, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2024 no nosso município. Já se encontra também na Câmara o balancete da Prefeitura do mês de abril de 2025. Então, se alguém estiver interessado, pode estar com as meninas aí. Informo vocês também que chegou algumas respostas de requerimentos, só que não deu tempo ainda de entregar a vocês. Se de repente você dar uma olhadinha, tá com as meninas ali. Chegou agora meio de última hora aí, mas já está à disposição lá, certo? Hoje nós não temos nenhum projeto para ser lido ou votado, né? Então está mais tranquilo. Passo agora para o grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos a cada um de vocês. Por favor. Mais uma vez, boa noite aos colegas, aos funcionários dessa casa, a todos os presentes e aos ouvintes e seguidores aí. Primeiramente, eu gostaria de fazer minhas considerações em relação ao Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães a todos que cuidam e que se fazem presentes. Meu muito obrigado, mãe. Em relação à saúde bucal, tem percebido alguns incentivos, ampliando assim o leque de atendimento até então disponível. No que diz respeito à prevenção, pude acompanhar a distribuição de kits odontológicos às crianças da Alzira e CEMEI. Oportunamente, meu muito obrigado. Objeto em questão solicitado via requerimento alguns dias atrás, por nós aqui na Câmara. E mais do que isso, espero que haja implementação de uma rotina diária de escovação nas escolas. E está aí uma resposta, um exemplo claro. Às vezes somos questionados quanto ao que requerimos, se tem resposta ou não. Está aí um exemplo claríssimo. Polimos mais a implementação, a ação da ideia do que o requerido propriamente dito em resposta formal por escrito. Também informa aí o conhecimento da continuidade do projeto aí do sorriso, da implementação de prótese, o Brinco Sorriso Feliz. Se tiver algum interessado aí, está procurando o PSF, gostaria de informar aos que receberam próteses dentárias e que por algum incômodo não estão utilizando, também procura o PSF. Eu trabalho na área da saúde, às vezes uma pessoa comenta que colocou, mas que está machucando e tal, mas não tem um acesso à informação, que às vezes pode ser só um pequeno reparo e ela pode estar voltando a sorrir aí. Ainda sobre o assunto aí, prevenção odontológica, a gente está aguardando aí o funcionamento do raio-x e a realização de canais aí para a população. Ainda sobre saúde, gostaria de parabenizar o prefeito pela aquisição aí da van de transportes aos pacientes e também enfatizar a importância de se vacinarem. Quem não compareceu ainda à campanha de vacinação, faz favor, procura aí o PSF,
atualizem seu cartão. Já tem aparecido aí alguns casos de resfriado aí, das gripes aí, o frio ainda nem começou direito. O melhor remédio ainda é a prevenção. Gostaria de parabenizar o empenho aí da administração em se tratando em agilizar a regularização dos títulos de propriedade aí urbana, que foi distribuída aí no começo da semana, né, Darcio? Na quarta-feira. Tinha algumas coisas que estavam quinta-feira. Estava parado, a população estava reclamando que estava parado, que estava demorando e tal. Que se agilize aí e dê oportunidade em alguns lugares aí que às vezes, igual lá em cima, não tem a rua porque não é urbano, porque facilite aí a população ter acesso ao título ainda e desembaraçar o negócio aí. Certinho. Eu gostaria de agradecer a manutenção das estradas aí de Jacuí e do Oeste, bem como a manutenção dos mataburros e alguns arremates que ficaram aí na linha da reciclagem e dos Tebas. Obrigado aí, senhor Israel. E senhor prefeito aí, eu tenho sido questionado aí por funcionários aí, a gente que é funcionário aí, a respeito do auxílio alimentação aí, uma força aí, eu sei que ele se comprometeu aí, dar uma olhada aí com carinho, o sindicato aí até solicitou uma reunião agora há pouco, né, senhor presidente? A gente vai estar disponível aí, vai estar marcando com eles, e até um dos assuntos em pauta me parece que vai ser a título de auxílio alimentação, algumas reivindicações, né? E tem sido questionado por alguns profissionais também do plano de carreira. Fui na prefeitura, do conhecimento da administração, eles têm o intuito de implementar, sim, mas assim, uma coisa mais atual aí. Então, assim, estamos aguardando aí em relação aos professores. Foi uma mudança que teve em 2023, tem alguns aí que estão pleiteando, estão querendo. E o prefeito informou que tem sim o intuito de estar fazendo essa renovação aí do plano de carreira do magistério. Antigamente era o plano de carreira do magistério, né? Ele falou que vai rever isso aí. Então, aí, senhor prefeito, estamos aguardando aí, viu? Obrigado, gente. Conceda a vez ao senhor Moacir, meu colega. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários dessa casa, né? O Itamar que está aí presente. Eu queria primeiro desejar dar os parabéns para todas as mães de Fortaleza de Minas, né? Que Deus dá muita saúde para elas, que as nossas mães são muito importantes. Parabéns a todos. Eu queria fazer um requerimento para o prefeito, para pintar aquela grade lá do PSF, que está, assim, ó, o PSF está até arrumadinho, pintado, bonitinho, mas a grade lá está bem, assim, enferrujada, né? Que, esse dia eu estive lá para tomar a vacina lá, até quero agradecer a Cláudia, as funcionárias lá, levei minha mãe lá, trata a gente muito bem lá, né? Parabéns para elas lá, que o trabalho delas está muito perfeito. E eu queria também agradecer a Israel, que é naquela estrada ali do Vardo, ali onde o Luiz morou, o Luiz Jacó, é mais fácil às vezes que o Vardo, cunhado do Nicomés, mora lá. Eu até falei com ele, pro Israel lá, pro Israel Pepino, que a estrada estava meio apertada, ele falou para mim, moça, essa semana nós não vai, mas na outra nós vai lá, se Deus quiser. E eu fui lá puxar uma madeira pro Inoc lá. Parabéns pro Luiz, que está na Patrol, serviço muito bem feito. E agradecer ao Israel pelo serviço, que a estrada estava fechando os gás, eles fez um serviço lá de nota 10. Parabéns para os dois lá. E eu aguardo as votações do projeto. Boa noite, serventuárias. Boa noite, doutor Laio, Clério e o Itamar aqui, o Mamão. E parabenizar as mães aí, né, também. E eu queria falar aqui sobre a rua 1º de março, mais ou menos na altura do número 685, ali a criação de um quebra-mola, redutor de velocidade, devido às diversas moradias que tem ali, né, e crianças que brincam e transitam ali, próximo à rotatória, na rua 1º de março. Já saindo da cidade ali mesmo, próximo a onde era a casa ali do Wesley, da borracharia. Então, eles me pediram, né, aí eu estou fazendo aqui a solicitação, o requerimento para o prefeito, né, ao executivo, sobre esse quebra-mola. Também tive lá no 43 Batalhão de Polícia Militar, falando com o Coronel Afrânio, com o Major Patrício, com o Capitão Robson, sobre a PPVD. O que seria isso? É a prevenção, patrulha de prevenção de violência doméstica.
Até alguns militares aqui ficaram preocupados, né? Falaram, será que nós não estamos atendendo tão bem assim? Não é nada disso, eles estão atendendo bem. A prevenção é a melhor medida sempre. E mesmo, às vezes, alguns autores que têm alguma medida protetiva, né, que eles não possam nem chegar perto da ex-companheira, eles não entendem, eles me procuram lá para saber como é que funciona isso, como é que é isso. Então, aí eu pedi a patrulha para estar aqui, para fazer uma palestra e para estar lá no CRAS também, atendendo essas mulheres que podem ser vítimas de violência doméstica. E a violência doméstica é um crime que às vezes ocorre velado, porque a pessoa não quer ir lá no quartel da Polícia Militar, porque o próprio autor vai estar ali vigiando ela, né? E estando lá no CRAS, é um lugar isento, né? Então fica mais fácil. Uma outra coisa aqui, a gente também ouve a população, ouve as pessoas aí na rua, segundo o relato de uma pessoa, que, né, eu não vou identificar ela aqui, ela nem pediu para deixar ela em sigilo, mas eu não vou identificar ela, mas ela disse o seguinte, que estava em Passos e o ônibus que faz essa linha que leva as pessoas lá, os estudantes, trabalhadores, ele tem que ter uma carteirinha, para entrar no ônibus, segundo ele. Aí uma senhora lá de 70 anos, ela não tinha essa carteirinha e ela queria entrar no ônibus. Aí falaram para ela que ela não poderia retornar à Fortaleza, que ela insistiu, e eles deixaram ela viajar. Aí fazer um requerimento ao executivo para saber sobre se isso aí ocorre mesmo, se precisa dessa carteirinha, se algum trabalhador, algum fortalezense que estiver lá e necessitar do ônibus, se tem que ter essa carteirinha, seja ele lá trabalhador, seja, né, às vezes até estudante mesmo que não tem a carteirinha, que às vezes não utiliza o ônibus, que possa necessitar. O sargento, é o escolar ou é o do estudante? Será que não é o escolar? Diz que é o de trabalhadores e estudantes. Da associação, mas eu penso que por ser escolar. Escolar tem diz que então. E outro requerimento aqui também queria fazer ao senhor prefeito, ao executivo, é sobre o circo que está lá no Parque de Exposições. Também me perguntaram, eu não sabia informar bem ao certo, que se foi realizado algum contrato, algum acordo com esse circo, quanto tempo que ele vai permanecer na cidade, porque não está tendo as apresentações, o circo está continuando aí. E se tem alguma concessão documentada para o circo estar ali no Parque de Exposições. Então, o que eu tinha para falar hoje aí é isso. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, o Tamar aqui presente, todos que nos acompanham pelo rádio e pelo site. Primeiramente, parabenizar a todas as mães, né, pelo dia que se passou, o dia delas, no domingo. Parabenizar também o senhor prefeito aí, com a sua equipe, pelo programa REURB aí, que deu as escrituras já registradas de imóveis aí para os contemplados. Eu queria fazer um requerimento ao senhor prefeito para estar esclarecendo aí para a gente que pé que está o Mais Vacina. Eu fui procurado no sábado e a pessoa tinha procurado a vacina, não encontrava a vacina, a gente divulgamos aqui sobre o programa e para saber que pé que está esse programa Mais Vacina, né? E por hoje é só. Meu boa noite a todos os vereadores. Boa noite. A todos que seguem nós pelas redes sociais e pela rádio difusora. Boa noite ao Itamar, que está aqui presente com nós hoje. Primeiramente, eu quero fazer um requerimento para o Zé Geraldo para estar colocando as placas aí nos quebra-mola, onde foi. Ele foi, arrumou os quebra-mola, ficou bom, colocou. Pintou, mas só que está faltando a placa, né? Aí se o Zé Geraldo puder estar colocando as placas, aonde está faltando, porque fica melhor, né? Já que levantou o quebra-mola, ficou muito bom. Tem que agradecer o prefeito de estar fazendo isso aí, né? Porque nós já pedimos várias vezes na outra mandata aí, ele não arrumou, né? Agora ele pegou, já arrumou, então ele está sendo um bom prefeito. E a gente agradece a ele muito aí. E o Zé Geraldo puder estar colocando essas placas aí, vai ficar muito bom, né? Que já está bom, vai ficar melhor ainda, né?
E também quero parabenizar todas as mães de Fortaleza, toda a mãe do Brasil, né? Que as mães é as mães que cuidam dos filhos, né? Preocupa, né? Igual a minha mãe lá, às vezes ela faz uma coisa lá, lembra da gente, né? Não esquece, né? Da gente de jeito nenhum. Então tem que parabenizar muito as mães, dar muito valor enquanto é viva, né? Que depois que morre não adianta chorar, não. Tem que parabenizar. Quando é vivo que a gente tem que dar valor, né? Então a gente, todas as mães aí, que muito parabéns para todas elas aí, né? E também quero, sobre também o auxílio alimentação, nós marcamos uma reunião aí, né? Para a semana que vem, para segunda-feira. Depois, aí nós vamos ver também sobre esse auxílio alimentação, para estar ajudando, né? Que é muito bom, né? Sobre esse aumento do auxílio aí, é uma coisa que ajuda, e toda ajuda é bom, né? E eu devolvo minha palavra, agradeço a todos e passo a palavra para o vereador Rony. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mano. Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite ao Itamar aqui presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas, aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Eu queria aqui falar a respeito desse auxílio aí, até eu fiz um requerimento para o senhor prefeito, acho que foi no início do mês passado, em relação a esse auxílio. Depois estive conversando com alguns funcionários, na realidade eles estão preferindo o aumento, porque assim engloba todos os funcionários, entendeu? E aí a gente espera, o senhor presidente já passou para a gente ali, o pessoal do sindicato quer fazer essa reunião com a gente. Eu acho que a nossa parte a gente está fazendo, está tentando, vamos depender do executivo se tem condições ou não de estar dando esse aumento, mas a gente queria tanto que desse esse aumento, porque eu acho que não as coisas vai ficando defasadas. Eu falo que é igual o salário nosso aqui, foi deixando, agora complica, né? Então eu acho que se tiver condições de dar esse aumento para poder as coisas não ficar defasando demais. Então é o meu comentário que eu tenho. Em relação à Copasa, que eu estava lendo aqui, eles, na resposta deles aqui, falando que teve mudança significativa. Eu queria fazer um ofício a eles, falando, para eles falar qual foi essa mudança que teve e se realmente agora, se Deus abençoar, se eles vão pegar firme para não ficar faltando mais água, que nem vinha faltando, né? Porque estava demais da conta. Então eu queria fazer um ofício para eles estar detalhando para nós qual é essa mudança significativa que eles fizeram lá para melhoria da água aqui em Fortaleza, para estar abastecendo as casas sem dificuldades, sem ocorrer o que vinha ocorrendo nos últimos dias. Em relação agora, também na Difusora FM, mais uma reflexão da Igreja Presbiteriana de... também fui questionado hoje, ao chegar aqui em Fortaleza, em relação a como está sendo feito, mas aí aqui, na fala do vereador, o nosso jurídico que falou que eles têm o alvará. Eles têm alvará itinerante, aí eles têm que, para modo de permanecer ali, eles têm que ir pagando. Entendi, entendi. Agora, porque a gente é cobrado e na realidade você não sabe o fundamento normal, né? Então foi bom, doutor Lai, dar essa explanada aí, para modo de a gente, para que a pessoa perguntar, a gente saber o que responder. Eu queria também aqui fazer um requerimento, que nem eu falo, a gente nem precisa, mas fazer para ficar registrado aqui, para o nosso chefe do setor lá, o Pepino, o Israel, que assim que der certo, ele ir lá no Chupadão para ver se a gente consegue lá, um lugar para ver se consegue um cascalho, se não conseguir, nem que seja daquele que tem ali no Morro do Nico, se puder estar tirando aquele vermelho, para ter os pontos lá, a gente poder estar cascaiando os pontos lá no bairro Chapadão. Outra coisa também que eu queria saber das meninas aqui, se o prefeito de Pratápolis respondeu o ofício que eu fiz para ele em relação à reunião, em relação à ponte
lá do Rio Santana, ele não respondeu ainda. Nem isso ele respondeu? É brincadeira, hein? Mas eu vou esperar mais uns dias, se acaso ele não responder, eu pego e a gente reitera o requerimento, o ofício, ou a gente vai lá pessoalmente e fala com ele, certo? No mais, senhor presidente, devolvo a minha fala e boa noite a todos. Sobrou sim. Ah, é verdade. Né, sabe, eu fico olhando lá no cronômetro agora, que o cronômetro lá tá me deixando apavorado. Eu fico olhando lá e fico meio de esgotar o tempo. Deixa aqui, né? Acho que nunca é tarde pra gente dar os parabéns, cumprimentar as mães de Fortaleza, todas as mães. E é que nem o Mané falou aqui. Mãe, só de olhar no espelho e saber que Deus deu um dom para ela de ser mãe, ela já tem que... A gente já tem que ser grato por isso e dar um valor nelas que elas merecem. Eu acho que um ser que tem o poder de trazer ao mundo vida, então eu acho que merece nosso carinho, merece nosso respeito. O que eu tenho aqui é desejar a todas as mães de Fortaleza e as mães da minha família, que Deus abençoe a cada uma delas, que o Divino Espírito Santo ilumine o caminho delas, que elas cada dia mais possa transmitir tudo aquilo que se representa o amor, o carinho e o nome de mãe. Muito obrigado, senhor presidente. Alô, vereador. Também, antes de começar a minha fala, deixo meus cumprimentos aqui a todas as mães, né? Como o vereador Manuel falou, eu juntei a minha já faz 14 anos que ela nos deixou. É uma data difícil. E eu só peço a cada filho que aproveite o máximo a sua mãe, que dê a ela toda atenção e carinho, coisas que às vezes eu deixei a desejar. Sou franco em falar, se eu soubesse que ia ter ser tão precoce a passagem dela aqui para essa terra, eu tinha aproveitado mais o colo dela. Mas Deus assim a quis. Eu deixo um abraço, um beijo no coração de cada mãe. Todas as vezes que eu cumprimento as mães, eu falo, ser pai é um dom maravilhoso, eu sou pai, a maioria que é, todos, né? Mas mãe, já falo, mãe é mãe. Mãe é tudo. A mãe acalenta, a mãe perde noite de sono, a mãe apazigua, a mãe bate, mas não dói. Então, um beijo para todas as mães. Que Deus abençoe a cada um e dê forças para essa luta com os seus filhos. Filhos, olhe com carinho para suas mães. Eu, primeiramente também, agora estou falando dos meus requerimentos de ofício. Eu queria fazer um ofício hoje, Renata, para a senhora Cleide Carvalho, eu esqueci o nome dela, a Cleide da Dona Terezinha, me desculpe o nome dela, agora me falhou o nome completo dela. Eu procurei informação, ela hoje tem, ela direto e indireto, 38 funcionários, então ela dá 38 empregos. Parabenizar ela pela luta, que ela continuou, né, o legado do ex, né, do Zé Roberto, ela enfrentou e está vencendo, está de parabéns. Eu queria deixar um cumprimento para ela, por essa luta, e pelos empregos que ela gera dentro, como falei, direto e indiretamente, ela ajuda 38 famílias. Eu também queria falar que na última quinta-feira, dia 8, né? Nós tivemos aqui nesta casa também a entrega de 27 escrituras pelo REURB, né? O senhor prefeito aí mais uma vez dando sequência, igual ele mesmo disse, o que é bom e é uma lei. Eu, como comentei, acho que foi uma das leis que eu acho que mais de grande valia, que eu aprovei. Eu falo eu porque é o mandato que eu estava, eu acho que nós todos votamos aqui no mandato anterior. São 27 escrituras a mais, hoje tem um total de quase 140 escrituras aí já, pessoas legalizadas, né?
e que tem escritura é dono. Então, parabéns a todos que receberam, parabéns também à administração por estar dando sequência. Eu falo, as pessoas, alguém reclamou, o vereador falou que as pessoas reclamam, mas eu pedi calma. Não é um trabalho fácil. Tem prefeituras que estão terceirizando esse serviço. A Juliana está aí se empenhando, a gente tem que falar o mérito dela, desde o mandato anterior. Isso eu falo, não é porque o Zé Geraldo faz parte lá da equipe que mexe com o REURB, e ele mesmo me falou o ano atrasado ali na frente das cidades. Eu componho a mesa, era ele e a Esther na época, a Esther agora está aposentada, mas os méritos é da Juliana. Então a gente tem que ressaltar o funcionário e pedir às pessoas calma, que com devagar todos eles vão ser contemplados, sim, se Deus quiser. Entendeu? Se alguma coisa a gente puder fazer para ajudar, pode nos procurar, mas está aí, mais 27 pessoas contempladas com esse trabalho. Eu queria fazer aqui, reiterar um ofício meu, de 11/3. Eu pedi o senhor João Manuel e o Donizete Lopes que mudar uma tabu de lugar. Porque eles tinham feito a mudança já há algum tempo, mas não se adequou, parece que ficou pior. Aí pediu, eu falei com Israel, não tive resposta no requerimento se foi feito ou não fez. Aí eu fui procurado por eles esse final de semana. Procurado não, eu mesmo perguntei e fez, não, até já mudamos uma cerca de lugar lá, mas não fizeram. Então, quem está vendo com o senhor Israel se vai fazer, se não vai, para a gente estar falando para eles, ó, não vai fazer ou vai fazer, né? E também reiterar um outro requerimento que eu fiz na primeira reunião nossa, solicitando tambores de lixo e algumas entradas que destinam-se às chácaras de veraneio. Eu citei um exemplo aqui do senhor Gabriel Proença, né, conhecido por todos por Biazinho. Inclusive, eu passei lá hoje, o pessoal levou no lixo, no saco, tudo, só tem, né, os cachorros andam, ou outro bicho qualquer, e muitas sacolinhas esparramadas lá. Uma sacolinha dessa vai no pasto, o vento leva, a vaca mastiga, come, aí a consequência está acontecendo. Então não custa nada comprar uns tambor de lixo aí e colocar alguns pontos, né? Para estar amenizando isso aí. Talvez não resolva, mas pelo menos ameniza. Quanto o vereador Adriano falou sobre mais vacina, eu até liguei para o Adrianinho na sexta-feira, ele disse que o senhor prefeito tinha entrado em contato com ele, mas foi uma vez só. Então, senhor prefeito, a gente queria ver como que fica, porque isso aí está beneficiando os produtores rurais. É uma economia grande, o produtor rural. E a facilidade está adquirindo. Se é de graça, vamos ajudar o produtor rural. Eu tenho que pensar nisso. Então, o Adriano fez o questionamento, eu quero fazer parte do seu requerimento, o porquê que até hoje não tem algum custo para a prefeitura. Eu sei que o mais genética tem, acaba tendo, porque tem o termo senador, mas mais vacina não, nós já temos um veterinário. Então, queria saber o motivo que ainda não estamos aí recebendo essas vacinas para estar ajudando os produtores rurais. Deixa eu entender a minha letra aqui, lembrei o que é. Parabéns, Sargento Ronaldo, pela iniciativa da palestra sobre a violência doméstica, uma coisa de grande valia também, tá? Parabéns mesmo pela iniciativa. Certo? Tivemos também uma reunião aí na semana passada, como foi dito na reunião anterior aqui com a Santa Casa, o pessoal da Santa Casa, e como o senhor prefeito falou, para pedir, né? O negócio lá é no vermelho, sempre no vermelho, está crescendo, mas tem mais ajuda, né? Então, só para dar uma satisfação para as pessoas da reunião da Santa Casa, é isso. Eles estão precisando de recursos para dar conta dos seus compromissos. Mais devagarzinho vai se ajeitando as coisas. Na semana passada, eu parabenizei o prefeito também, que é uma coisa que eu sempre pedi aqui, para dar uma clareada, quando você vem de pasta, clarear o bairro Olaida ali. Então, limpou ali, ficou bom, deu uma vista bonita. Mas eu também ouviu a minha fala e fui questionado. Porque se dizia que no mandato anterior, o ex-prefeito, que não daria conta de fazer toda a pavimentação lá, mas que ia deixar
já empenhado para dar sequência nos trabalhos. E isso foi passado para os proprietários de imóvel lá. Então, eu fui questionado, falei, não, posso ver com vocês, mandou um requerimento, quero fazer um informe de requerimento para o senhor prefeito, para estar vendo como tem essas verbas, se esse dinheiro está lá, para dar sequência nesse trabalho, no calçamento, que falta algumas ruas. Se falavam também que tinha dinheiro já para o Horaida 2. Então a gente quer esclarecer a população como que está. Tem essas verbas, como que ficou, que a gente ouve de um jeito, como que está a realidade. Então eu fui questionado, falei com a pessoa que eu falaria aqui na próxima reunião, que é hoje. Então a gente aguarda aí também que possamos ter uma resposta do Executivo. Tambor de lixo, eu achei só... Eu vou falar uma coisa aqui agora, pessoal, que é um assunto delicado e, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar uma atitude. Quando o sargento Ronaldo falou sobre o transporte, nessa reunião da Santa Casa, eu ouvi o Maurício Cabra Verde falando uma coisa lá e eu gravei. Nossa região, não estamos ainda cientes do que vai ser a RAIC, vamos dizer a RAIC daqui a 10 anos para a nossa região, o impacto que vai desse aqui. Vai crescer muito, não é só Passos não, nós também aqui, vamos, se Deus quiser. E eu quero dizer o seguinte, como o sargento Ronaldo falou, que a pessoa foi barrada no ônibus porque não tinha uma carteirinha, isso às vezes vai até gerar conversa em grupo, como já você gerou. Mas nós temos que começar a correr atrás. O senhor prefeito já passou no último mandato dele de vereador, foi na época dele, eles pelejaram também, nós pelejamos sobre isso no nosso mandato também, o Rony, o Manel está aqui, o Moacir, é sobre esse transporte intermunicipal. Acredito eu que a associação faz o trabalho dela dentro do possível, mas a gente... É complicado, não é fácil, não, porque não depende do prefeito, não depende de... Quem que não quer? Está com o ônibus circulando aí 2 vezes por dia, para Passos, né, levando as pessoas. Tem o tal da carona, que atrapalha muito. Infelizmente, uma empresa não vai pôr um ônibus aqui para rodar, para ter prejuízo. O presidente, desculpa, mas tranquilo. Inclusive também, não é também tirando o trabalho das pessoas, a van que leva os funcionários também para trabalhar. Isso aí, o ônibus, eles não vão necessitar nunca. Então, a gente tem que ver, porque, sim, se tiver jeito, a gente no DR, porque se diziam que tinha que ter uma licitação, mas que a Cisne não abria mão. Depois chegou até nós que a Cisne abriu mão, mas ninguém queria, ninguém quer. Então, a gente está vendo isso aí, acho que é só o Executivo não, é nós também. Senhor presidente. Ver como está essa situação. A CIS não está na justiça para ela votar o ônibus que vai perder as outras linhas das outras Não cidades? sei te falar, vereador. Que eu vi essa conversa que estava na justiça. O senhor ouviu falar isso já, doutor Lai, ou não? Está na justiça? Então, tomara que ela retorne, que dê certo. Se eles não voltar o ônibus aqui, eles podem perder as outras linhas, tipo do Glória, de Piuí, das outras cidades, de Alpinópolis, de Itaú de Minas. Diz que o juiz quer que eles voltem o ônibus aqui, só que está muito demorado, né? É igual a gente falou, a gente sabe da demanda aqui, tem uma demanda, tem, mas ela é pouca, para rodar um ônibus, porque não fica barato para a empresa um ônibus, não. Eles não podem colocar ônibus? Van? Não sei, vereador, eu não sei. Se a gente tinha que já que está no processo judicial, agora é aguardar. Então, assim, é uma questão complicada a gente falar isso, porque às vezes quem ouve vai curtir, às vezes, em grupos de WhatsApp, que eu sempre falo, mas a gente também não pode se acomodar. Aí mesmo, né? Não estamos prometendo nada para ninguém, igual as pessoas estão nos ouvindo aí, e falo para você, nós não estamos prometendo que vamos resolver isso não. E nós, não o senhor prefeito, não, nós estamos prometendo. A gente podia estar a ver, consegue alguma coisa, porque nem tudo a gente consegue, nem tudo é do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo. Entendeu? Porque se a gente tivesse o poder de resolver, a gente resolveria. Opa, como é bom. Senhor presidente, o senhor me permite só uma palhinha aqui, eu acho o seguinte, ó. Se Deus abençoar
que dê essa repercussão que a gente espera de dar, que até Fortaleza precisa, porque muita gente questiona a falta de emprego, a falta de serviço, com a abertura dessa Heineken aqui em Passo. O que acontece? Se gerar muito emprego que nem a gente espera gerar, ou até gente de fora vir para trabalhar lá e vir para Fortaleza, que eu acredito que vai acontecer isso, gente procurando casa para morar aqui em Passo, eu acredito que nós vai ter que já começar a pensar, ou até marcar uma reunião lá com essa empresa de ônibus aí, para modo a gente ver o que é o pensamento deles futuro aí, porque ficar só em cima da prefeitura também não vai dar conta. Não existe. Não vai. Por enquanto tá tocando, por quê? Porque ainda está controlando. Porque aí é uma carona, um dá uma carona, aí tem uma van que leva, tem mais o ônibus e vai conseguindo. Mas se aumentar muito a demanda, a prefeitura não aguenta. Você entendeu? Não adianta nem ter máquina, não aguenta. Então a gente vai ter que começar a pensar em alguma coisa para que a hora que isso vir acontecer, já está mais ou menos preparado. Eu acho que tem que fazer alguma coisa. E outra coisa, pessoal, que eu falo assim, gerar emprego. Quem que não quer gerar emprego no município, gente? Qual prefeito, qual vereador, qual pessoa que não quer ter Só que não é fácil. O que eu falo é o seguinte: você pega na divisa do estado, começa a MG 50, Alcerburgo, você tem encostado na pista. Monte Santo, Tamogi, Benzém na pista. Paraíso para cá, passa dentro. Se você baixando Paraíso, Itaú, passa assim seguindo. Nós estamos num galho. Então a logística não ajuda. Mas você como político falar isso? Não, estou sendo realista. Estou falando da verdade. Quem que não quer uma empresa aqui, ué? Onde a gente tem que valorizar os nossos empreendedores? Temos, porque eles estão dando emprego, gerando alguma renda para nossas famílias. Mas uma empresa para cá, tivemos oportunidade, não sou de lastimar o passado passou, não vai voltar. Se eu tivesse feito, não fez, não adianta. Deixar o leite derramado. Não deixar o leite derramado, depois da vaca dar o coice, o barco foi embora. Mas que é fácil a gente gerar emprego, eu sempre falei isso aqui, falei na minha campanha também, não é fácil. Quisera, amanhã o senhor prefeito chegasse aqui, meu colega, eu quero fazer uma reunião, vai vir uma empresa grande para cá, nossa, é ótimo. A empresa Mas que é fácil? Não é. acha mais fácil colocar lá em Cássia, que está no asfalto, vai para Franca, outro na 050, que vai estar fora de mão, né? Um pouquinho fora. Pode até conseguir, mas é mais difícil. Infelizmente, pessoal, infelizmente, nós temos que pensar em emprego fora. É Paz do Itaú, onde já tem muitas pessoas aqui trabalhando. Paz do Itaú. E a gente dá o melhor possível. Igual eu falei, saliento, não estamos aqui prometendo nada para ninguém. A gente está pensando no futuro, que a gente já pode ir mexendo, ver a possibilidade, informar a população, não tem como, não tem como. Esse assunto repercutiu muito, acalmou, mas como o próprio vereador Sargento Ronaldo falou ali, me veio aqui. Existe uma capacidade limitada no ônibus, às vezes não dá para trazer todo mundo, dá para levar todo mundo. E eu acho que nós temos que agradecer bem a empresa RG, né? RD do Reginaldo e do Denilson. Se não fosse ela, Fortaleza hoje é mais complicado. Acho que assim, aguenta uma pressão de outras cidades que tem firma, que se não fosse eles, para Fortaleza está mais difícil. Eu sei, quando eu fiz um ofício para o senhor Reginaldo, mas o senhor Denilson, conversando um dia com o Reginaldo, né, que é o Zé Bundinha, vamos falar aqui, ele falou que eles são pressionados para Eu sei disso, ele já me falou também, que se não fosse essa pessoal, acho que eles têm uns capaz de 50 funcionários. Na época acho que era 43, não 43? Mas só daqui era, 80%. E continua, né? Graças a Deus, né? Que não fosse, então, mais complicado. É isso aí, senhor prefeito. Palavra? Fica à vontade. Eu passei 10 minutos, vou deixar o senhor mais 10 minutos também. Travou lá o cronômetro lá comigo? Acabou. Eu coloquei no pai 32. Nossa senhora. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vi parte só das falas, mas eu queria falar aqui das que eu vi, e se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fica à disposição. A respeito do transporte para Passo, nós estamos em conversa já com a Sudoestino. A Sudoestino detém a linha, como se diz, abriu mão, simplesmente pediu uma paralisação por falta de demanda. E
o CETOP, que é a secretaria responsável, deu essa autorização. E essa autorização, nós entramos em contato, vence agora. E nós estamos em contato. Só que eles querem um tipo de parceria com o município, que eles querem quase que o município pague o transporte. Aí nas negociações eu já falei que desse jeito, para mim, não tem interesse, porque nós não temos como. Só que assim, eu queria deixar bem claro a todos aqui, que isso é ótimo esse transporte, só que isso vai onerar o povo. Sim. Entendeu? Só que nós recebemos uma recomendação do Ministério Público, que na verdade já vinha sendo feita ao DNews, e assim, tentando separar, nós já separamos, por exemplo, fazer transporte das pessoas que vai para a PAI junto com o pessoal, já não faz mais, a gente faz separado, que o promotor pediu, né? Faz o transporte dos alunos separado dos trabalhadores, mas a associação dá entendimento no estatuto da associação que pode ser feito por ela, mas o promotor queria que parasse. A gente pediu, esses dias mesmo respondendo, a gente pediu que a gente está tentando uma solução para essa causa. Só que é o seguinte, no momento que se tirar, tá? No momento que se tirar da associação e passar para a empresa, o valor que é pago hoje, que na verdade é simbólico, vai triplicar. Entendeu? Vai triplicar. Então, o que acontece? Vai melhorar a situação da população. Nós estamos negociando o quê? Vai um horário cedo, volta no meio do dia, vai um depois do almoço e volta à tarde. Entendeu? Vai melhorar para toda a população. Mas quem trabalha e frequenta todo dia que vai para Passo, vai de duplicar para triplicar o valor que paga. Então, ou seja, todo bônus tem um ônus. Ou seja, toda melhoria vai ter um custo. E assim eu estou falando que mesmo que a prefeitura faça, qual que é a sugestão, e que se for, vai vir um projeto de lei para a Câmara, precisa aprovar, a gente fazer aqui, compra de passes, certo? E, por exemplo, alguma pessoa do município que for fazer um exame para Passos, que tenha uma locomoção boa, que possa andar, não seja uma pessoa idosa, que tenha um problema de saúde, alguma coisa, que a gente possa dar o passe, né? Possa dar o passe para que a gente utilize parte do ônibus para ter esse volume de transporte. Tá? Aí, por um lado, o município vai gastar, mas, por outro lado, ele economiza com o transporte próprio. Né? Então, fala assim, são coisas que estão sendo estudadas ainda, mas pelos valores que eles passaram, não tem muito, do jeito que eles querem, não tem muito pega. Tá? O senhor perguntou da questão do calçamento, que falaram que tinha dinheiro, é isso? Se não me dava tempo de fazer, mas já estava empenhado, negócio de 2 milhões. Então... Senhores vereadores, a porta da prefeitura está aberta. Mostro para todos, quero que vocês vão lá, certo? Eu até mandei no WhatsApp do senhor agora, quando eu vi a fala, e mandei tendo do live, aqui, tem uma emenda do Raul Belém de 300 mil reais, que era para fazer aquela parte que começou, que não dá para acabar, que gasta mais de 500, que não foi paga. Ela, tipo assim, ela foi colocada a proposta, mas ela não foi paga. Até eu já entrei em contato com o Júlio, que é responsável lá, tá? Nós cobramos, então não foi paga ainda e não tem uma previsão. Falou que está lutando para que seja paga, mas provável que não vai ser. Então, tipo assim, essa história que tinha dinheiro na conta para isso, não existe, né? E outra coisa, eu não sei se eu já conversei com todos, se eu já falei isso, essa semana nós pagamos uma conta do município que era para ser paga o ano passado. 340 mil reais do precatório do BIRA, que era para ter sido pago em 2024, que não foi pago, nós pagamos agora. Chegou a conta. Tivemos que pagar. Na verdade, era quase 450. Só que, como o município fazia parte de um regime especial lá atrás, era se descontado um devido valor mensal. E aí tinha um valor na conta dessa judicial de 116 mil reais. Aí, o que foi feito? O precatório vencia em 2024. Em 2024, em dezembro, como não foi pago, o que aconteceu? A justiça foi lá e pegou 100 mil reais mais a correção dos 100, 104 mil reais. E algumas coisas, assim, e um pouco. Aí, pegou esse dinheiro e foi em juízo. Aí agora, chegou a conta. Ou nós pagávamos ou bloqueávamos as coisas da prefeitura. Entendeu?
Então nós fizemos o quê? Quando a gente viu que ia bloquear, nós pagamos. Porque venceu lá atrás, venceu em 2024. Então nós pagamos 340 mil reais da precatória do Bira. Então, ou seja, isso descontrola a prefeitura, com dinheiro que a gente podia pôr, investimento, alguma coisa, né? Mas é o office do ofício, né? Nós temos que fazer o que tem que fazer. Então, essa questão, Dércio, não existe dinheiro para o Araida, não existe para o outro Araida. A única coisa que foi feito lá é drenagem fluvial, não tem cano, tem uma parte de canos comprados de esgoto, que é para fazer essa parte aqui, porque vai ter que mexer no encanamento ali. Isso foi a informação que eu tenho, que foi comprado para cá, numa parte de cano, está lá guardado, né? E aí, então assim, nós temos um acerto, assim, conversado com a Copasa, que a Copasa fará mão de obra do serviço de lá se a gente comprar os canos. A parte de água eles vão instalar por conta deles, que eles têm os canos. A parte de esgoto, se a gente fizer, eles fazem se a gente der a máquina. Aí eles vão fazer a parte de mão de obra. Mas eu fiz um orçamento só a parte de pavimentação, ou seja, concreto, que bloquete, que é mais barato. E meio fio, nós gastamos 2.200.000 para fazer lá. Felizmente, não tem esse dinheiro, não tem indicação disso, aí nós estamos pedindo, sabe, para os deputados, peço para os senhores que peçam, mas assim, realmente é uma coisa que não tem esse dinheiro. Né? Nunca teve, na verdade. Outra coisa, questão seguinte, expansão de postes lá de energia, que às vezes o pessoal pede. O que a gente está fazendo? O que era feito anteriormente, que a gente está seguindo o mesmo modelo que a engenharia vê que é a melhor maneira. O proprietário precisa fazer expansão da área, vai e pede a ligação. Aí, faça uma avaliação, vem um valor, vem no nome da pessoa. Por exemplo, Renata pede qualquer poste aqui. Energia. Vai gastar 4 postes. 40 mil reais. Aí vem no nome dela. A prefeitura pega e transfere isso para ela e paga porque é mais barato para o município. Para a pessoa do que para o município. Se eu pedir, ficava em 50, 60 com o município. Então, o que foi feito para trás e o que dá para fazer, que a gente vai fazendo por enquanto. Então, assim, hoje até nós fechamos uma entrada, um acesso que estava lá no Oraida, que estava dando para a rodovia perto da Santinha, sabe? O pessoal assim de má fé às vezes estava usando, tinha gente boa usando, mas tinha gente de má fé também usando. Nós fechamos lá, falei para os senhores aqui, foi furtada a reciclagem hoje, como diz, novamente não, né? Primeira vez, mas levaram uma prensa de mais de 500 quilos, acho que é interessante que a população fique sabendo. Nós já estamos assim filtrando para ver onde está, a gente tem uma noção já. Né? Tá muito difícil. Nós colocamos assim, tem guarda ficando à noite lá no alojamento, porque vários furtos. Essa semana roubou 2 baterias de novo, semana passada, entendeu? De caminhão, a gente não consegue, sabe? Tá muito difícil, sabe? Tá muito complicado, o pessoal não consegue. Tem câmera lá, o pessoal foi lá, quebrou as câmeras. Então, eu falo assim, o vandalismo, o furto, o negócio tá complicado. Então, assim, são ações que a gente está tentando fazer para resolver, né? Tem mais alguma pergunta que alguém falou aqui? Eu não me lembro o que é. Das vacinas, vamos fazer um levantamento, nós conversamos com o veterinário, tem um problema muito sério, tem muita gente na Fortaleza que não tem cadastro, entendeu? E que vai querer vacina, e nós conversamos com o Leandro, que não vai poder. Então, nós vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma divulgação, nós conversamos com o Leandro. Então, nós vamos fazer uma divulgação disso aí para ver qual que é a demanda para poder buscar. Que mais? Circo. Enquanto ele estava funcionando como circo, ele tinha o vará. Tinha o vará, eles pagavam o vará e funcionou. Eles não estão ali, não estão em, como que fala? Em atividade, né? Até eles me procuraram esses dias sobre ceder uma outra área para ele sair dali, que o Fernando, que é o responsável, pediu para ele que eles desocupassem. Eu falei que a gente não tem, né? A gente não tem. A área que hoje é usada é a saída, vamos supor, eu queria que a gente emprestasse a área lá da saída. Falei que é usada lá para prender os animais quando a gente precisa. Então a gente não tem, então o Fernando está como diz, em acordo com eles lá, né, sobre isso. Né? Que mais? Reforma do PSF, nós estamos correndo atrás de um recurso com o deputado para fazer uma reforma geral do PSF. Não só a grade que ele está precisando, mas, porém,
tem que pintar lá a parte de dentro, foi preciso quebrar algumas a parede lá, alguma coisa para drenar a água do teto, que teve alguns problemas de drenagem lá, teve que mexer nas calhas. Então, na verdade, está precisando de uma manutenção lá. Nós vamos fazer um muro lá lá onde que é a cerca, no fundo, porque não existe muro, é tela, entendeu? Nós vamos cercar, já até fizemos um orçamento, nós estamos aguardando, fica em 14 mil reais, estamos aguardando o muro lá, aguardando a pessoa que ganhou apresentar os documentos. Mais uma coisa? Posso levantar uma questão, Márcio, aproveitando? Pode. Aqui, mais ou menos no mesmo sentido aí de infraestrutura, de pavimentação. O ano passado eu tive aqui, a colega não faz mais parte da mesa, ela enfatizou para mim que estaria ficando empenhado também o dinheiro para realizar o calçamento ali da continuidade da Avenida Otávia, na travessinha ali do Meleiro e Sueli. Isso consta? Não, foi falado aqui em reunião, né? O senhor estava aqui, né, presidente? Na época eu estava acompanhando aqui no finalzinho. Falou, tá ficando, gente, tá ficando empenhado, cobra. Gente, aproveitando o gancho aqui, perguntando a respeito. Não tem recurso nenhum específico para isso. Sabe de onde que eu estou falando? Sei. Não, e outra coisa, e até eu já comentei com os moradores que é uma intenção, na verdade, eu vou te falar com você, se a gente não tivesse pago essa questão do BIR, que é uma obrigação, nós pagamos, a primeira obra era aquela da Terezinha de Herói. Perto da Terezinha de Herói, tinha até comunicado com os senhores, a gente ia fazer essa e uma que precisa ser resolvida, porque há muito tempo teve prefeito, eu não me lembro qual prefeito que foi, que autorizou que que morador comprasse um terreno ali, fizesse uma casa de cima da escola. E, na verdade, o cara ficou com um terreno de frente para um terreno que é da prefeitura, que não tem rua. E teve mais gente que já comprou terreno lá. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, a prefeitura tem que fazer uma rua lá. Porque que acontece? Senão, como a pessoa alguém autorizou lá atrás que ele fizesse. Não pode fazer. Lá no Bom Jesus. Aqui no Nossa Senhora Aparecida. Não, Nossa Senhora Aparecida. Cima da escola ali. Sei. Aí o que acontece? A pessoa autorizou, pode fazer a casa aí que nós vamos fazer uma rua. A pessoa foi lá e fez a casa. No fundo do terreno da outra rua, né? Aí ele fez a casa, falou, ó, contando com essa rua. E até hoje não foi feito. Como que eu fecho aquilo lá e não faço? É uma rua que nós vamos ter que fazer. Entendi. Entendeu? Já pediu o Zé Geraldo para fazer o desmembramento da escritura, ver a medição, entendeu? Para a gente organizar, nem que seja de terra e documentar, nós temos, que eles não têm escritura porque não tem rua. De cima da escola. É lá. justo hoje nós deixar o cara construir uma casa lá, mora com a família lá, certinho. sem documento? Tem que arrumar. Filho então fala assim. O cavalo lá do Dilon. Então fala assim, então são coisas que a gente vem assim, tentando controlar e acertar. Então, assim, eram obras que a gente tinha em mente que ia fazer agora, mas devido a esse recurso que a gente teve que pagar agora, vão ter que pisar no freio, né? Pisar no freio e assim, programar para ser feito. Agora, a questão de empenho, Renan, não existe recurso nenhum específico para isso. Entendeu? Se foi, vou te falar uma coisa para você que não tem, mas eu vou até olhar, mas empenho não é dinheiro. Empenho é tipo assim, empenho é só um procedimento, da contabilidade de fazer, e uma documentação, mas assim, dinheiro não teve, entendeu? O presidente, vou fazer duas perguntinhas para o prefeito. O prefeito, o sindicato hoje, ele vai ser devolvido pelo Fernando para a prefeitura? Eu vou fazer duas perguntas. E o outro do asfalto do Jacuí, o que você tem de bom daquele lá? Deixa eu falar do Fernando, é o seguinte, a questão do sindicato, o Fernando mostrou o interesse de fazer a devolução, terminar aquela sessão, aquele termo de parceria, termo de parceria com o município, mostrou o interesse de fazer. Só que para ele fazer isso, ele tem que regularizar as coisas que estão lá, nós já até conversamos a respeito disso. Então ele está tentando regularizar as coisas para fazer a devolução. A intenção dele, e parece que da diretoria, é que fazer esse retorno das coisas do prefeitura que está com o sindicato. Então nós estamos aguardando. Ou seja, o interesse existe, mas se vai fazer, nós estamos aguardando, Moacir. Certo. A respeito do asfalto, Moacir,
graças a Deus, eu acho que nós já até mandamos um projeto prévio para a Caixa, sabe? Assim, informal, para eles olhar. Eu acho que dentro dos uns 10 dias, eu acho que a gente protocolo final, sabe? Essa semana, outra semana, a gente já protocolo final para a Caixa avaliar. Só que nós já estamos, assim, fazendo um meio comunicativo para ver se adianta. Porque a hora que chegar lá, já está mais ou menos em andamento, entendeu? Já com conhecimento. E a firma vai assim, o preço que ela pegou, ela vai tocar a obra? Vai tocar a obra porque é o seguinte, muda a questão só de unitários, quantidade. Valor não vai mudar. Vai mudar a quantidade. Por exemplo, aterro, quanto que é o metro cúbico é X, vai continuar o valor. A gente vai mudar a questão unitária só. Só a quantidade de aterro que era, que às vezes não é. É menos entendeu? agora. Outra coisa que nós estamos colocando lá no projeto que infelizmente que não tinha. Tinha 3 passadores de gado que não foi colocado. Nós vamos conseguir incluir os 3. Entendeu? É caro, mas assim, devido à mudança do projeto, a gente vai conseguir. Só que é um problema sério. 2 passadores passa gado, mas menos. Mas passa todo dia, 4 vezes por dia. De comédia ali, né? Como é que você deixa uma estrada, um lugar movimentado com isso? O prefeito, aonde que é o outro? De comédia, do Edinho e qual outro? Do Deusmar, lá em cima, né? Deusmar? É. Lá perto do Eucalipto ali? Perto do Eucalipto ali. Que ele tem as 2 propriedades ali, atravessa ali. Entendeu? Obrigado. Prefeito, boa noite. Eu queria fazer 2 perguntinhas. Não teria como o senhor enviar para nós, se o senhor quiser que faz em forma de requerimento, quanto de dinheiro ficou em caixa, porque é que nem o presidente falou, chega para a gente e fala, ficou em dinheiro em caixa para isso, ficou dinheiro em caixa para aquilo, e na realidade esse dinheiro que ficou em caixa, então, aí, que nem isso cobrado do seu presidente, não tem, o senhor está falando que não tem. O senhor quer que faz em forma de requerimento, ou o senhor poderia mandar para nós como que ficou o fechamento do último ano, se ficou dinheiro em caixa e para que ficou, se ficou dinheiro tipo assim para saúde, para que tipo de coisa? Não que a gente está duvidando, veja bem. Sabe por quê? Porque aí não fica aquele. Você entendeu? Que aí a gente sabe como responder para a pessoa com uma coisa certeza. Ficou? Não, ficou não. Aí que você vê. Isso aqui é o hoje, é que nem você falou. Qualquer um de nós pode ir lá na prefeitura e procurar saber qual que é a verdade. Então, você entendeu? A outra coisa, antes de você responder essa pergunta, você responder as 2 juntas. Aquela deputada que estava aqui no dia da apresentação, do dia que o Zemas visitou nossa cidade, ela falou que já injetou em Fortaleza mais de R$1 milhão. Ela realmente mandou esse dinheiro para Fortaleza? Ela falou que vai colocar emenda. Na verdade, sim, colocamos emendas de R$1,5 milhão. Né? Emendas de R$1,5 milhão. Só que essas emendas também não chegou, não. É porque a falou que já foi colocado, né? Mas assim, ela só colocou, mas não chegou. Não chegou ainda não. As emendas não chegaram ainda não. Que foi comunicado hoje, até comentei com o senhor sábado, né? Que foi comunicado hoje, tem 4 emendas hoje que foi comunicado. Mas tem uma que é do doutor Maurício, que é 200 mil, outra que é do Cássio, de 200 mil, uma do Noraldino, de 50 mil, certo? E uma do Antônio Carlos Arantes. Quer que eu falo o valor? R$20 mil. É brincadeira, não é? É brincadeira. Antônio Carlos Arantes, R$20 mil. Deixa eu só responder para ele a questão do dinheiro. A questão é a seguinte, gente, nós não estamos lá para esconder nada de ninguém e falar que é o seguinte, o Denilson largou dinheiro, não largou e tal. O negócio é o seguinte, todo mundo sabe, tem vários recursos que são verbas carimbadas. O que é convênio para isso, o que é convênio para aquilo e para aquilo, não tem jeito de mexer para outra coisa. É um dinheiro que você pode usar? Mas naquilo. É destinado para aquilo. Por exemplo, o que é saúde bucal é bucal, o que é para remédio é remédio. Então, o que acontece? Ficou lá 2 milhões e tal. O que ficou de recurso livre que o prefeito pode gastar com qualquer coisa? R$86 mil. Como esses 2 milhões, então, o que foi? Esse recurso que eu estou falando para o senhor, tudo carimbado. É o que eu estou falando. Mando para vocês. Isso está no balancete, mas eu mando para vocês. O que acontece? Isso é recurso carimbado. O que é carimbado? É convênio, convênio de saúde, convênio de educação, já está específico. Deixou empenhado, é isso? Não tem nada de deixar empenhado, não é deixar empenhado não. É recurso que vem do governo carimbado. Você só pode gastar com isso.
Por exemplo, tem um lá de 31 mil lá da vigilância que é melhoria da você fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da água. Entendeu? Esse é específico disso. Eu não posso gastar com outra coisa. O que vem para a epidemiologia é dela, não pode. O que vem do CRAS, está lá aquele dinheiro, tem que fazer as oficinas, as coisas. O que vem para saúde, então o que acontece? Esse dinheiro você não manda nele. Você utiliza. É um dinheiro que está lá que o município vai utilizar conforme as necessidades. Mas você não manda nele. Porque ele está específico para aquelas coisas. Já vem para aquela coisa. Entendeu? Então o que acontece? Recurso livre ficou 86 mil. Ficou mais. Ah, ficou. Mas ficou restos a pagar. Ficou restos a pagar. Entendeu? Então ficou 86 mil reais. Entendeu? E mais recurso especial, acho que ficou 150 mil, 200 mil recurso especial, que só pode ser feito em investimento e compra de equipamento. Então, o restante, que eu estou falando para vocês, é o quê? Travado. Tudo travado. Então, esses, a gente vai utilizar, o município vai utilizar, vai fazer. Usa ele no dia a dia. Só que esse eu não mando nele. E esse eu tenho que gastar naquela coisa. Eu não posso tirar daquilo para fazer outra coisa. Então, a rede de tratamento de esgoto que comprou todas as coisas, encaixa nisso também? Tem que esperar um dinheiro vir para isso ou tem que esperar a prefeitura ter uma verba para gastar em cima, porque da rede de tratamento de esgoto? Não, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando vem específico, você tem que usar específico. Sei, não, que nem eu. Quando é específico. Agora, quando o município tem recurso próprio, hoje, livre, aí nesse eu uso porque nós achamos que deve fazer. Certo? Mas o que vem específico, nós não podemos mudar a função dele. Não, por exemplo, tem dinheiro lá que é da cultura, tem dinheiro que é não sei do que. Então fala assim, essas coisas a gente não pode mudar. Não, esse não muda, esse vem, entendeu? Esse vem destinado. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Mas o da rede de tratamento de esgoto, esse tem que esperar encontrar uma verba para poder estar fazendo, porque não foi compra uma série de coisas já? Foi comprado os canos para fazer, até a informação que eu tenho, que é quantidade de cano, que eu não contei a quantidade. Quantidade de canos que estão lá, diz que dá para refazer a parte que precisa refazer da onde não calçou. Entendeu? A ideia era essa. Tratamento de esgoto, é do tratamento. Não. Tratamento de esgoto é o seguinte, foi comprado, está ali. Agora, a instalação, que é outro ponto, entendeu? Que é outro ponto, nós vamos ter que, já estou conversando com o pessoal que fez, que a gente comprou, porque custou 1.690.000, né? Então, o que acontece? Agora, para instalar, primeiro, nós temos que ter o apoio da empresa, certo? Tem lugares aonde vão ser colocados tratamento. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Vamos lá, já começou, vamos. Nós temos outro efeito agora, porque comprou e tinha prazo para instalar e não instalou. E aí, lá dentro, tem um material que já não serve mais. Agora, o material de lá que faz a decantação, ou seja, vai fazer a parte microbiana que vai, ou seja, diluir o esgoto, já não serve mais. O que vai ter que fazer? Nós vamos ter que comprar o material para colocar lá de novo, porque o que colocou lá perdeu porque não instalou. Eu não entendo. Não antemão um gasto. Ou seja, quando comprou, tinha que ter projeto pronto e já instalado. Rápido. Certo. Então o que acontece? Já passou muito tempo seco, sem água, sem nada ficou. O que acontece? A bactéria morre, que é uma bactéria. Então agora nós temos que repor tudo de novo. Mais um custo aí que eu creio que de uns 200, 300 mil, sei lá, não tem nem noção de valor, para te falar a verdade. Tá? Estou até chutando aqui. Mas assim, mais um custo. E outro problema, vou dar um exemplo aqui, ó. Nós vamos ter que colocar elevatório em 2 ou 3 lugares se não estiver errado. Por quê? Não tem caída para colocar o esgoto cair dentro do recipiente. Nós vamos ter que fazer um local, pôr uma bomba, dimensionar uma bomba para jogar dentro do sistema de tratamento. Eu vou te falar a verdade, eu não entendo nada disso, mas eu vou te falar uma coisa. Eu escutei de pessoas que já mexeu em outra cidade, acham que não consegue fazer isso em Fortaleza. Nós conseguimos, se Deus quiser, mas isso vai custar dinheiro, isso vai custar tempo, entendeu? Isso custa dinheiro, custa tempo e aprovação.
Tem até que liberar ambiental, não tem? Na verdade não tem liberação ambiental, né? Então, tem que ter até essa liberação. Na verdade não tem liberação ambiental, nós temos que fazer liberação ambiental ainda. O deputado Luizinho, que ele deu uma verba, já foi pago? Foi feita a emenda, igual os outros deputados, igual os outros, mas ainda não foi pago. Não foi pago? Emenda paga até agora não tem nenhuma. Não, que 180 mil. Você falou que tinha ganhado, pago ainda não foi, não. Pago por enquanto ainda não. Ele colocou emenda igual os outros deputados, entendeu? Tipo assim, os que chegou. Só que chegou até agora, Moacir, para abrir conta. Para abrir conta foi os 4 que eu falei. Nenhum do Luizinho não chegou para abrir conta. Ele colocou emenda, mas não chegou ainda. Já veio que a emenda foi publicada, mas não chegou para abrir conta. Abrir conta foi só os 4 que eu falei aqui. Que disse que ele teve aí, você falou com ele, que depositou que tinha ganhado, mas eu pensei que já tinha sido pago. Eu até assustei assim quando eu vi o papel por causa da questão do Antônio Carlos, né? Não criticando, não, porque qualquer tanto que vier, a gente absorve com carinho e a gente vai fazer o melhor. Né? Mas assim, ele por ser um deputado que está aqui na nossa região e tem muito tempo, uma emenda muito pequena, né? Ele já foi majoritário aqui quantas vezes? 20 mil. Chegou uma van, né, que eu falei para vocês, a gente pegou parte de um restante de um convênio que tinha, né, com juros, né, que vinha ganhando, inteiramos com recurso próprio e compramos uma van para atender a saúde, né, 16 lugares, né, então fala assim, para melhorar aí, por causa da questão de transporte que nós estávamos fazendo com a Sprinter lá, só que a Sprinter é um carro pesado, é um carro caro, e é um carro difícil que locomovendo aqui na cidade de Passo, risco de acidente, alguma coisa, então fala assim, é uma van com mais agilidade, melhor para atender. Se precisar de transporte de gente que tem cadeirante, essas coisas, nós temos a van lá que tem para isso, né? Mas assim, é mais uma que chega aí para atender. A Sprinter é um carro tão bom que, falar a verdade, você fica até com dó de andar, né? É tão boa que ela é. Quero nota 10 aqui, carro. Mais alguma coisa? A questão do sindicato pediu reunião com vocês, pediu para nós também, né? A prefeitura no momento não se encontra em momento hoje, né, de uma decisão nesse sentido. Nós estamos assim avaliando as situações, as coisas que estão fazendo, né? Igual eu falei para os senhores, algumas contas aí. Tem outra conta que hoje chegou lá, né? Outra conta que chegou lá, que ela vai chegar daqui a uns dias, mas nós já estamos sabendo, que eu vou avisar os senhores. De 2020 para cá, os professores ganharam a menos, até 2020. 21 eles ganharam mais um pouquinho do que devia. 22, 23, 24, eles ganharam a menos do que é o teto, que é o piso. Eles entraram na justiça. E pelo jeito o juiz já deu ganho de causa para eles. Entendeu? Ganho de causa para eles. Até onde que eu fiz uns cálculos por alto, corrigido vai dar em torno de uns 150 mil reais para o município pagar. O prefeito, e aquele dos funcionários? Então, mas na verdade eu não sei o que aconteceu lá. Eu não estou falando que foi má fé, que fizeram de sacanagem, de errado, não estou falando não. Eu não sei, já não sabe o que foi. Estou falando que os cálculos dos pisos foram feitos errados. Então, o que acontece? Num ano, é pouquinho, é 19 centavos, mas no outro ano é 359 reais. Do ano passado, 2024, até nós identificamos, lembra que eu falei aqui o dia do projeto? São R$100,22, né? Então, assim... E foi corrigido para esse ano, Não, né? e esse ano nós fizemos certo, valor certinho. Nós tivemos que mudar o projeto, vocês lembram que teve que voltar 2 vezes? Que a gente colocou o valor certo e falou que tinha dado 6%, e na verdade nós não tinha dado 6%, nós tinha dado mais para recompor o 100 que estava perdendo. Aquele da progressão lá, Marcinho, já chegou alguma coisa para você, não, de todos os funcionários? Não, ainda não, assim, chegou não. Que lá vai ser uma pancada, hein? Senhor prefeito. É uma ação de 20 milhões ou mais, Moacir. Aquilo. Senhor prefeito. Você pega 300 funcionários, uma média de 50, 60 mil, média. Vai dar média demais. Se você pegar de 60 mil, dá 18 milhões. Se você pegar a média de 70, 21. Se você pegar a média de 80, 24. Então. Hã?
Só Deus. Isso aí é acordo, parcelar, tem que ver o que faz, né? Tipo assim, a hora que chegar o momento é achar uma solução, sentar e achar uma solução. Ô, senhor prefeito, aproveitando aqui que o senhor está falando aí, se o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito da intenção que vocês têm com relação ao plano de carreira dos professores. Eu conversei com o senhor pessoalmente, o senhor falou que tem um intuito aí, pensa com carinho aí de atualizar o que já foi disposto um dia, não sei porque foi extinguido em 2023, é isso? Eu tenho sido questionado por alguns e outros funcionários a respeito disso. E a gente falou a respeito um pouquinho, aproveitando aqui o ensejo, se o senhor puder pessoalmente falar ao intuito aí. Não. Renan, como eu disse para o senhor quando o senhor me procurou, lá atrás, quando a gente fez a campanha, a gente pediu o voto, o pessoal cobrou isso da gente, né? Que tinha sido excluído todos os tipos de benefícios nesse sentido. E, assim, um compromisso que nós fizemos, e ele prevalece, só que ainda não foi feito, nós estamos até avaliando, é que até quando eu fui, a primeira reunião que nós tivemos de aula, que eu tive na escola, eu falei para eles me perguntaram, eu falei, não, pode ficar tranquilo, que nós estamos olhando, eu já estou sabendo, e nós vamos fazer alguma coisa para melhorar. Não sei se a gente vai voltar na mesma proporção que existia, porque isso realmente gerava uma dificuldade para o município, onerava, por isso que se foi feito na época, né, a justificativa da época. A gente não sabe se a gente vai fazer no mesmo patamar, ou se a gente vai fazer um patamar um pouco abaixo, pelo menos às vezes, dá limite. Por exemplo, você tem uma pós-graduação, você vai fazer uma, ou você vai fazer no máximo 2, você vai ganhar. Então, assim, limitar, entendeu o que eu estou falando? Então, limitar isso para quê? Para que não prejudique no geral, porque do jeito que ficou prejudicado, realmente, entendeu? Isso que é prejudicado, a gente sabe disso, a gente, tipo assim, já é até uma promessa, assim, que a gente traz de reavaliação, desde a época da eleição, né? De avaliar isso e a possibilidade de a gente fazer, e aí fiz esse compromisso quando quando eles voltaram às aulas em fevereiro, e assim, a gente está avaliando aí a melhor maneira de fazer. O senhor Haroldo comentou que tinha necessidade de atualização, que em um determinado tempo existia um curso de extensão que chamava Procad, que inclusive hoje ele não existe mais. Até por isso se faz necessário uma atualização do que existia no passado, né? Então, é o que eu estou falando, a gente está fazendo uma avaliação para não prejudicar as pessoas, não prejudicar a prefeitura, tipo assim, não é que prejudicar a prefeitura, fazer uma coisa que a prefeitura tem a condição, né? Não é prejudicar a prefeitura. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa... Racional. Sim, racional, né? Entendi, obrigado. Mais alguma coisa? Essa questão do transporte, gente, é muito sério. Viu? Essa questão do transporte aí é uma luta que vem há muito tempo, como o Dash comentou, mas que às vezes o bônus gera ônus. Então, fala assim... disso aí. A gente é ciente disso aí. Vai ficar mais caro. Mas tem uma parcela que cobra isso. Não, eu sei. Não, e na verdade, assim, igual nós estamos falando. Nós sabemos, assim, só que é o seguinte... Marcinho, é isso que você quer aumentar o salário? Negativo, eu não. A questão é que nós estamos numa situação que a promotoria não quer que faz. Entendeu? Não, e também, sim, essa pequena parcela se sente incomodada que quer ter. Então, mas eu falo assim, mas a promotoria não quer que faz, pela associação. Sim, isso aí, então, isso aí exemplo, foi assim, uma brecha. Se a gente não conseguir que a empresa faça de alguma maneira mais racional que não prejudique todo o pessoal, esse transporte pode vir, tipo assim, pode chegar um momento que o Ministério Público pode querer que corte. Sim. Entendeu? Então, foi ameaçado no começo dele. Teve algumas justificativas. Nós estamos justificando, justamente pedindo mais prazo. Prefeito, quanto que eles pediram para a prefeitura para fazer? Porque na época do 25 mil reais por mês. 25? Na época do prefeito Ademilson, mandato passado, era 6 mil. Pediu 25. Com ele era 6 mil. Você lembra, Rony? 10, lembra? Era 6 mil. Prefeito, mas
Mas aí vai acabar com o Sudoestino, acaba o contrato, certo? Porque como você vai ajudar uma empresa que ela é particular? Não tem E como. outra empresa não pode ter interesse? Não, o negócio é o seguinte, não acaba o contrato. A concessão ele tem ainda por muitos anos. Ele simplesmente pediu a paralisação no setor do transporte porque não tinha demanda. Eles alegou que não tinha demanda. Certo? E aí o CETOP liberou. Ó, já que não tem demanda, não tem utilização, paralisar como fala? A linha. E isso tem um prazo. Nós estamos correndo por causa disso. E aí o que acontece? Só que aí eles podem alegar novamente a continuidade da paralisação. Entendeu? Então nós temos que, na verdade, só que assim, o que é a intenção minha? E acho que trazer para vocês depois as decisões que a gente tomar a respeito disso, se não tiver um acordo. É que se isso não ocorrer, que a gente vai impetrar uma ação, entendeu? Para que a justiça resolva. Se eles têm direito de não fazer e continuar com detenção da linha sem a gente poder fazer. Então, o que acontece? Nós temos que, tipo assim, procurar uma solução para isso. Isso nós estamos cientes disso e, se Deus quiser, nós vamos correr atrás para isso. A intenção é que a gente faça de maneira mais amigável e que seja mais rápido para ajudar a população. Entendi. Entendeu? Mas assim, eles são detentores, infelizmente, é só quando eles abrirem mão mesmo. Ou a gente conseguir isso judicialmente. Certo? A questão do assalto aí ficou esclarecida, né, Marci? Então, assim, a gente está... Uma coisa que nós estamos em dificuldade aqui, senhores, que a gente logo vai mandar para a Câmara, é um projeto de lei que nós não achamos ainda, até se vocês tiverem conhecimento, nós estamos pesquisando, os meninos lá, não existe no município um projeto de lei que determina a faixa de domínio das estradas rurais. Ela fala da questão de 1,5 metro de segurança, que vocês aprovaram aqui, mais 3,5 de faixa, que são 5 metros para cada lado do meio da pista, para fazer. Mas não fala da faixa de domínio, entendeu? E nós estamos com uma aprovação lá de um chacreamento, entendeu? Que não tem, que a gente está em dificuldade para utilizar a lei, por não ter uma especificação. Entendeu? Na verdade, assim, nós temos que olhar. Eu queria trazer uma informação para os senhores aqui. Já conversou, já deu uns 10. Mas, assim, eu fui procurado esses dias pela empresa que detém aquela autorização mineral de Dunito, ali no Jatubá, onde vira para os Corgos, sabe? E, assim, eu queria falar para os senhores que eu tive uma conversa com eles, até o Renato, estava junto comigo, e quem estava comigo era um geólogo. Infelizmente, eu não vi clareza e transparência nos atos da empresa. O que está sendo feito desde a gestão passada, entendeu? Assim, não estou criticando o Denilson também não, gente. Eu estou falando o seguinte, que eles não estão agindo com clareza com o município. O jeito que está sendo feito está errado, entendeu? Não da questão de estar errado, porque pelo que eles nos informam que estão fazendo, eles estão, às vezes, omitindo, tá? E nós vamos levantar isso. Eu queria ir até, Dércio, que eu vou pedir eu queria que o senhor indicasse 2 vereadores que participassem com a gente da reunião, a gente vai marcar com a empresa, porque eles querem um alvará, certo? Do município, e do jeito que eles estão fazendo lá, eles estão pegando o minério nosso, levando lá para Cantiere, processando. Eu tive essa informação. Entendeu? Eles estão processando ele, mas nós não sabemos de uma nota de venda. E ele falou para mim, o geólogo, dentro da minha sala, verbalmente, que já levaram 2.000 toneladas e que esse ano quer levar mais 8.000. Falei, mas você está com esse material estocado lá? Engasgou e falou, tô. Entendeu? O que aparenta não estar. Não sei, não posso afirmar. Então existe, eu não posso falar que existe má fé, mas existe uma falta de transparência. Entendeu? E assim, e o nosso dever é o quê? É fiscalizar e não deixar essa empresa, porque é o seguinte, se não for para essa empresa trazer benefício para Fortaleza, trazer imposto, emprego para Fortaleza, para o povo, que ela não funciona então. Porque é o seguinte, para vir cá extrair o nosso minério,
fazer graça, fazer nós de bobo, e não deixar imposto, deixar nada, desenvolvimento aqui, então antes que isso fique lá na terra, que não saia de lá. Que aí se depender de mim, eu não autorizo. Mas tá certo isso, sabe por quê? Eles vêm e fazem do jeito deles e pronto, e aí fica sem benefício nenhum. E aí eu comecei a apertar, só para vocês terem noção, eu tive lá, coincidentemente, eu fui no Morro Azul ver um negócio lá. Quando eu passei lá, Darcio, sinal de carreta saindo. Que eu olhei lá, uma máquina trabalhando. Falei, mas vocês queriam alvará e está trabalhando? Você não pode acender uma luz dentro do município de Fortaleza de Minas se você não tiver alvará, do município de funcionamento, Mas tem que passar a fiscalizar mais aí, isso, hein? então, o que está acontecendo? Por isso que eu estou falando para os senhores. E assim, vem. E aí, o que acontece? Tive lá. E eu tinha saído de uma reunião com ele aqui. E ele falou que tinha que ir para Passo. E eu saí. E assim, não fui lá para ver isso. Fui que eu tinha que ir no Morro Azul. Quando eu vi, parei o carro, retornei e entrei lá dentro da mineração deles ali. Tinha uma máquina lá, conversando lá dentro. Eles já tinham tirado 10 carretas aquele dia. Aí mandei uma mensagem para ele. Falou, você tirou nota? Eu estou aqui. E qual que é o de costa? Ele se assustou, você viu, sabe, na fala assim, que o cara... Falei assim, você tirou nota? Não, nós tiramos. Falei, então manda para mim ver. Que é a nota do transporte, né? Que pelo menos isso. Isso aí era às 3 horas da tarde. Ele foi me mandar as notas, quase 7 horas da noite, as notas foram tiradas 17 horas e 57, 18 horas, ou seja, eles tiraram as notas posterior à puxada. Depois que eu falei com ele. Então, e tem como também dar uma brefada na Cantier? Na verdade, lá não, né? Porque está no outro município, nós não conseguimos. Na verdade, como que estão recebendo esse material, ué? Mas na verdade nós temos que apertar eles, perguntar onde está o destino do material. Que parceria que eles existem? Eles Então, não teriam que montar um britador dentro do nosso município? Não, para testes pode até fazer para lá, só que eles não podem, por exemplo, eles têm que dar um destino para esse material, com nota. Clandestinamente. Ou retornar, ou doar, ou vender, ou fazer alguma coisa, tem que fazer. Entendeu? Você pode ver o teste. Agora, você pode, mas o que acontece? Então, o que acontece? Tem que estar legalizado, com nota, alvará. Vou marcar a reunião, que você nomeasse 2 para participar. E assim, porque eu quero que vocês participem, porque amanhã ou depois, se falarem assim, o prefeito não deu o alvará para a empresa, eu quero que vocês tenham ciência, porque que a gente não vai dar. Se for uma coisa para trazer benefício para o povo, rapaz... Ele estava com dificuldade lá de estrada, a carreta estava subindo, porque a estrada estava ruim. Se é um parceiro preciso, nós pedimos a máquina, a nossa patroa para ir lá e ajudar. Fazer entendeu? Então, por quê? Para trazer benefício. Mas se não for para trazer benefício, não precisa contar comigo, não. Claro. O prefeito. Lá chega a essa outra mineração, nem sabe o que está acontecendo, para a verdade. Pode mexer com pedra, brita, né? Prefeito. E essa aqui da mineração antiga aqui, nossa aqui, eles estão vendendo pedra, brita ali, eles estão tirando nota? Brita tá, Marcelo, está tirando. Tá. Só que é o seguinte, eles ali estão com um problema muito maior que a FEAM teve aí, a respeito da barragem. Entendeu? Eles vão ter que fazer algumas melhorias ali, assim, e eles estão com um projeto na FEAM pedindo autorização para fazer o descomissionamento, tirar o material da barragem, que eles vão ter que tirar. Mas assim, esse negócio da mineração, eu queria passar para vocês ficarem cientes, tá? Deixar a população ciente que qualquer coisa que a gente fizer é para benefício da população. A gente não quer deixar uma empresa chegar aqui, tirar o que é nosso, levar e deixar o município em prejuízo, sem que o município seja beneficiado com isso. Não é eu, não. Não é eu, não. Eu estou pensando no povo, porque se tiver dinheiro, mesmo que seja pouco, que entrar aqui, a gente tem condição de reverter esse dinheiro na educação, na saúde, para o município. Então, fala assim, então eles têm que cumprir o papel deles. Certinho. Certo? Obrigado, gente. Boa noite. A gente esses requerimentos já entende-se como respondidos ou vão mandar mesmo assim? Vai fazer a leitura aí, os colegas veem aí, que se continua com eles ou não. Pode até fazer a leitura. Ele já respondeu todos eles, né? Tá bom, né? Obrigado, prefeito, a porta sempre aberta. E dos requerimentos, por favor, Renata? Aí o pessoal vai falar, não, o meu pode... Aqueles que achar que já está... Renata, o requerimento meu pode tirar. Aqui falou que vai reformar lá, ajeitar, né? Pode riscar. Do requerimento Sargento Ronaldo para o Executivo, na rua 1º de Março, implantação de redutor de velocidade, né?
em frente ao número 185, mais especificamente. Requerimento Ronaldo para o Executivo, a questão dos estudantes, né, que existe carteirinha para os estudantes e trabalhadores para estudar, para utilizar o ônibus da associação. Maiores informações sobre isso para outras pessoas de outras categorias, né, que utilizam. Requerimento Ronaldo para o Executivo, informações sobre o circo. Isso, perfeito. Requerimento Adriane Darcy ao Executivo, quanto ao projeto Mais Vacinas. Vai manter? Vou. Não, porque aí ele falou isso. Mantém, Adriano? Vamos manter. Manter? Os do Ronaldo também, né, Ronaldo? Vai manter. Pode manter. Requerimento Manuel para o Zé Geraldo, implantação de placas de sinalização de quebra-molas, onde foram construídos. Requerimento Rony para o Israel, assim que possível, ir ao Chapadão para ver se consegue em Cascalho ou até mesmo do Morro do Níquel, para cascalhar os pontos mais críticos da estrada de Chapadão. Dárcio reitera requerimentos sobre a estrada Donizete Lopes. Não, é mudança de Matabu. Mudança de Matabu? Mudança de Matabu. Lá tinha um Matabu, eles queriam mudar de lugar. Até já mexeram na cerca, tinha que mudar uma cerca. Isso foi dia 11 de março. Que eu fiz o requerimento. Aí eu tive com eles agora no final de semana, não foi feito o serviço lá ainda. Matabu. Tem que mudar de lugar lá. Não me esclareceram assim, não foi transparente não. Tá. Requerimento Dárcio reitera requerimento sobre tambores de lixo, né, ser colocados em pontos estratégicos, como exemplo Gabriel Proença, estrada sentido Val, etc. Requerimento Dárcio para o Executivo, informações sobre a verba do calçamento para o loteamento Horaida 1 e recurso de início das obras do Horaida. Você pode tirar, ele me passou aqui, eu vou analisar, qualquer coisa eu faço um outro. Pronto. Então, eu falo com eles então. Beleza, então. Tá. Provavelmente não vai ter. Certo. Vamos à votação dos requerimentos. Renan, está de acordo com os requerimentos? Sim. Sim, de acordo. Pedro Macir? De acordo. Ronaldo? De acordo. Adriano? De acordo. Manuel? De acordo. Rony? De acordo, senhor presidente. Todos estão de acordo com os requerimentos, o qual serão enviados aos seus destinatários. A gente passa agora, então, para encerramento da nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês, né? E convoco os vereadores para a terceira reunião ordinária do mês de maio, realizar-se no dia 19, às 18 horas, aqui nesta casa. Quanto à reunião do sindicato, pessoal, já vou responder o ofício para eles, e volto a falar com vocês do nosso grupo, tá? Como que ficou decidido, certinho, assim que eu vou mandar para eles, se eles mandar o retorno, a gente passa para vocês. Beleza? Ok. E o senhor prefeito pediu para a gente indicar dos vereadores, eu acho que eu não indico, a gente conversa ali, a gente pode estar conversando, se quiser fazer parte aí para ajudar, eu acho que se puder todos os vereadores, será que é muito, senhor prefeito? Senhor prefeito? Quanto à reunião com a mineradora lá, você acha que você vai fazer aqui na prefeitura? Você vai... Não tem ainda um lugar, né? Não, porque às vezes mais vereador quer ir, fica, eu quero ir também. Beleza, ótimo. Então tá bom, tá, fica à vontade. Ele vai marcar a data, aqueles eu passo, a gente informa para vocês, e aqueles que estiver disponível para ir, acho que é melhor. Então, né, porque esse negócio de indica um, às vezes o outro quer ir, né? Aí chega no dia aquele que foi indicado não pode ir, então melhor assim. Mais uma vez agradeço, uma boa semana, uma boa noite para vocês, um bom retorno nas suas casas, Dr. Laio Rony, que anda um pouquinho mais, devagar sempre, e estamos aí até na próxima reunião, se não houver nada aí no decorrer da semana. Obrigado a vocês, todos com Deus. Boa noite, que Deus nos abençoe, né? Amém.
Você ouviu na difusora a sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas. As opiniões e comentários emitidos durante a reunião são de inteira responsabilidade dos senhores vereadores. A Rádio Difusora não se responsabiliza pelos mesmos.